Reforço do Fluminense é muito elogiado na sua chegada ao tricolor. Além disso, o Fluminense tem novidade muito importante no treino de ontem. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também tem várias outras informações. Tem data definida da Copa do Brasil, tem adversário da Libertadores fazendo contratação inusitada, tem jogadores na seleção do Brasileirão na última rodada em que a gente voltou a vencer contra o Cuiabá. Tem uma situação peculiar porque banco perde dinheiro do Fluminense. Olha que doideira. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo aqui, então você desde já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada que a Central traz para você. E depois da vinheta a gente vai falar muito sobre o Fluminense. Eu vou começar esse vídeo aqui com a notícia mais bizarra de todas, porque quem trouxe isso pra gente foi o Atos Moura, jornalista do portal Metrópolis, falando que simplesmente o Banco do Brasil perdeu 3,7 milhões de reais do Fluminense. Olha que maluquice, gente. Vamos lá, só para explicar, tá? O Fluminense tinha ali por meio do RCE, né, que é o Regime Centralizado de Execução, que é a maneira que o Fluminense tem feito um acordo para pagar as suas dívidas trabalhistas. O Fluminense tinha um valor a pagar e precisava pagar 24 parcelas de 306 mil reais. Né? O Fluminense pagaria ao RCE e aí esse dinheiro seria repassado aos credores do Fluminense para começar a abater a dívida. Só que simplesmente, cara, o Banco do Brasil não consegue localizar esse dinheiro. Falei, né? Eram 24 parcelas. As 12 primeiras foram localizadas, foram entregues normalmente, né? Foram repassadas normalmente. Mas a 13ª em diante sumiu. E o Banco do Brasil não sabe onde está. O Fluminense pagou. Tá? O Fluminense está pagando direitinho, o Fluminense pagou. O Fluminense provou ao banco e tal que pagou. Enfim, a justiça que pagou. Mas o Banco do Brasil não consegue localizar esse dinheiro. O Banco do Brasil se mostra, né, disposto a contribuir com o caso. Né, o que eles falam aqui, contribuir com o caso, já demandou no processo as informações necessárias para a identificação das contas judiciais. Mas 3,7 milhões de reais que o Fluminense pagou simplesmente sumiram. O Banco do Brasil não sabe onde está. Meu Deus do céu, né? A má fase do Fluminense não é só dentro de campo. Espero que a situação se resolva em breve para o Fluminense não ter maiores prejuízos, já que cumpriu certinho com o seu papel e pagou direitinho o que deve, né? E a última rodada do Brasileirão, o Fluminense voltou finalmente a vencer. E claro, saiu da lanterna até que enfim. E com isso, 2 jogadores se destacaram muito nessa partida e foram parar na seleção do Brasileirão dessa última rodada. O estreante Thiago Silva fez uma partida muito boa, muito segura e ajudou o Fluminense ao seu primeiro jogo em 17 do Brasileirão a não tomar gol. Ele está na seleção do Brasileirão dessa última rodada. E outro jogador que também fez uma grande partida, um atleta que a gente critica muito aqui, né, bate bastante quando entende que tem que bater, mas a gente elogia quando entende que tem que elogiar, é o Paulo Henrique Ganso. Fez excelente partida contra o Cuiabá, participou de maneira fantástica do gol do Cauã Elias, né, fazendo aquele corta-luz. Ele também está na seleção do Brasileirão nessa 18ª rodada. Então, meus parabéns a Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Estamos contando com vocês para tirar o Fluminense dessa degola, dessa situação tão delicada. Vamos falar um pouco da garotada de Xerém. Tem uma informação importante que o Xerém Stuff traz pra gente, porque hoje terá partida entre Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão Sub-20. O Fluminense tem algumas novidades, tá? Tem jogador voltando de suspensão, que é o lateral Miguel Sampaio, deve estar à disposição do treinador para essa partida. E quem também deve ser opção é o meio-campista Agner, que estava, né, machucado, voltou no final de semana, mas acabou não entrando e deve ser opção pro treinador, né? Pelo outro lado, o Davi Melo, filho do Felipe Melo, volante dessa equipe sub-20, está suspenso e não vai poder atuar nessa partida. Vale lembrar, né, o Fluminense está em 13º no campeonato, tem 18 pontos em 14 jogos disputados, começou muito mal ali o torneio, depois o Olocumi e o Arthur começaram a aparecer no time, e aí deu uma arrancadinha, melhorou um pouco a situação, mas ainda muito mal em 13º no Brasileirão Sub-20. Eu quero falar um pouquinho agora de adversários futuros do Fluminense, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Eu tenho 2 informações importantes sobre isso
para trazer para você nesse vídeo. Mas antes eu vou rapidamente lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque por lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link que lá está, e aí você vai abrir no seu celular o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Você vai apertar o botão seguir, e aí com isso você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Eu tô te esperando por lá e vamos falar um pouquinho. Eu quero começar falando da Copa Libertadores da América. O Fluminense vai enfrentar o Grêmio, a gente já sabe disso, né? Nas oitavas de final. O jogo não será na Arena, trouxe informação sobre isso no domingo, né? O jogo não vai poder ser na Arena, o Grêmio só vai voltar para a Arena no dia 1º de setembro. Ainda está com o palco indefinido, mas a tendência é que seja no Couto Pereira. Mas o que eu quero falar aqui é de um reforço bem inusitado que o Grêmio anunciou e poderá sim estar em campo contra o Fluminense. Para a galera que acompanha um pouco mais o futebol europeu, deve estar familiarizado com esse atleta, o Martin Braithwaite. Não sei se eu pronunciei certo, gente, mas Martin Braithwaite, dinamarquês, ex-jogador do Barcelona, chegou a um acordo e será reforço do Grêmio. O Grêmio já postou na sua página oficial nas redes sociais, falando que o atleta vai para Porto Alegre nos próximos dias realizar exames médicos e assinar contrato, né? Ele foi contratado pelo Barcelona há alguns anos, ultimamente estava no Espanhol, né? Também é de Barcelona, lá na Catalunha, e agora chega ao Grêmio para ser reforço, né? E é uma contratação no mínimo peculiar, né? No mínimo diferente, um jogador dinamarquês chegando no futebol brasileiro. Realmente, nem nos meus dias mais aleatórios mentalmente eu imaginaria ver o Braithwaite no futebol brasileiro. Eu não vou desejar boa sorte não, né? Porque ele vai enfrentar o Fluminense, o Grêmio tá brigando com a gente lá embaixo. Então não vou desejar boa sorte não, mas tá aí. Braithwaite tá no Grêmio agora, reforço do tricolor gaúcho. Também informação importante que a gente tem é sobre a Copa do Brasil. O Fluminense divulgou que, de maneira oficial, a CBF definiu os horários, tá, das partidas das oitavas de final, né? O Fluminense vai enfrentar o Juventude. No sorteio foi definido que o Fluminense pega o Juventude. O primeiro jogo é lá no Jacone, em Caxias do Sul, e o segundo jogo no Maracanã. A ida está marcada para o dia 1º de agosto, às 7 horas, lá em Caxias do Sul, e a volta será no dia 7 de agosto, às 9h30, no Maracanã. Então tá chegando a hora do Fluminense garantir essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E amanhã é dia de Fluminense e Palmeiras. Eu quero trazer algumas informações muito importantes sobre essa partida. Tem arbitragem definida, tem reforço para esse jogo. O Fluminense pode ter reforço para essa partida e mais outras coisas que eu vou falar para você aqui. Só antes eu vou aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí sempre ligado na Central a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Jacir Caetano, de Vitória, no Espírito Santo, Célcio, do Rio de Janeiro, Adilson Matos, de Vassouras, no Rio de Janeiro, Duírio, de Ibotirama, na Bahia, Sérgio, de Manaus, Edson, de Vitória, no Espírito Santo, e Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina. Um abração para a galera ligada na Central e o convite mais do que reforçado para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando do seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Partida de amanhã no Maracanã é muito importante. O Fluminense pode chegar à sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. E aí também, né, é muito importante para a gente sair dessa situação tão delicada. Saímos da lanterna, precisamos pontuar o máximo possível para sair da zona de rebaixamento. E a CBF confirmou o árbitro desse jogo, uma escolha que não agrada a muitos tricolores. O Wilton Pereira Sampaio é o encarregado de apitar Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Sob o comando do árbitro, são 34 jogos do Fluminense, com 16 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, totalizando, portanto, um aproveitamento de 54,9%. A última partida do Fluminense apitada pelo Wilton foi uma recordação positiva. Foi a única vitória do Fluminense no Brasileirão, exceto o jogo de domingo agora contra o Cuiabá. Foi Fluminense e Vasco 2-1. No primeiro turno, o árbitro daquele jogo foi o Wilton Pereira Sampaio. Ele voltará a apitar o jogo do Fluminense amanhã contra o Palmeiras no Maracanã. E
falando no Palmeiras, eles têm bastante desfalques para essa partida, pode ser, claro, uma ótima notícia pro Fluminense, tá? Tem muita gente que vai ficar de fora desse jogo, como o lateral direito Mike, que tá com edema na coxa direita e não deve reunir condições para vir ao Rio de Janeiro e enfrentar o tricolor. Além dele, o zagueiro Murilo teve uma entorse no tornozelo direito e também não jogará contra nós. Além deles, o Estevão, né, grande destaque do Palmeiras, tem entorses no tornozelo e joelho esquerdo, também não vai a campo. O Lázaro está no processo de transição física, se recuperando de lesão, também não joga. O Piquerez fez cirurgia no joelho esquerdo, também não vai jogar, além do Bruno Rodrigues, mesmo motivo, né? O Fluminense tentou o Bruno Rodrigues no começo do ano, teve uma lesão grave, fez cirurgia no joelho esquerdo, também não estará disponível para essa partida. Além deles, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também não poderá estar na beira do gramado, ele foi suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e estará de fora desse confronto. Pelo lado tricolor, a gente tem reforço para esse jogo e tem reforço que ainda não tem certeza se poderá jogar e tem uma definição que terá que ser feita nessa terça-feira. Vamos começar falando sobre uma notícia trazida pelo jornalista José Ilan, falando sobre o Cauã Elias. Destaque do Fluminense nos últimos jogos, meteu o golzinho contra o Criciúma que nos deu um ponto, meteu o gol Salvador contra o Cuiabá que nos deu a vitória, e no jogo contra o Criciúma ele deu uma declaração, né, falando de colocar a rapaziada, a molecada para jogar, porque vão para cima, fazer o que precisa fazer, e o José Ilan trouxe a informação de que essa declaração do Cauã Elias não pegou bem no vestiário. Os jogadores veteranos entenderam que essa declaração os expunha e o Cauã levou uma chamada após o episódio. O José Ilan relembra aqui, né, fala que não foi por acaso que contra o Cuiabá, depois de marcar, o jogador na entrevista falou, né, que o trabalho e a vitória, claro, né, são coletivas do grupo todo, então parece que a situação já está sendo resolvida. O Cauã Elias tomou uma chamada por conta dessa declaração. É um jogador, gente, que para mim tem que ser titular desse time, tá? Tá pedindo passagem, tanto ele quanto Esquerdinha, precisam ganhar minutos, precisam ganhar chances. Cauã, os últimos 4 pontos do Fluminense são na conta do Cauã Elias. Vai ficar no banco até quando? Eu sou muito grato ao Desmancano aí do Fluminense, mas infelizmente não tá jogando bem. A prioridade tem que ser sair da zona. Então o Cauã Elias tem que jogar, gente. Desculpa, o Cauã Elias tem que ser titular nesse time do Fluminense. Eu quero inclusive saber a opinião de vocês que estão aí assistindo. Concordam comigo? O Cauã Elias tem que ser titular? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E se eu falei do Cauã Elias e do Esquerdinha, tem novidade na lateral esquerda, porque o Marcelo voltou a treinar com o elenco tricolor ontem, dia 22 de julho. Teve imagens que circularam do Marcelo treinando normalmente com bola com o elenco tricolor. O jogador estava há bastante tempo machucado, né, desde o jogo contra o Grêmio, lá no Sul, jogo realizado em Caxias, por sinal, acabou saindo cedo naquele jogo ali, sentindo um probleminha na panturrilha. Desde então não atuava e agora voltou a treinar e poderá talvez jogar a partida de amanhã, né? Vai depender da evolução dele, principalmente no treino de hoje, para saber se ele vai estar à disposição ou não do técnico Mano Menezes. Mas claro, já é uma ótima notícia que ele tenha voltado a treinar com o elenco tricolor, está evoluindo, né, na recuperação dessa lesão. E falando de reforço, o Kevin Serna foi anunciado ontem pelo Fluminense, muito elogiado, e tem uma indefinição quanto ao aproveitamento dele na partida de amanhã. Isso porque, para o Kevin Serna reunir condições de jogo, ou seja, estar regularizado no BID, essa publicação tem que acontecer até o fim do dia de hoje. Pelo regulamento da CBF, para o jogador ter condições de jogo juridicamente falando, ele tem que ser regularizado pelo menos 24 horas antes da partida. Então o Kevin Serna precisa aparecer hoje no BID para ele poder jogar a partida de amanhã contra o Palmeiras. O Inácio, outra contratação por sua vez, já apareceu no BID ontem. O Daniel trouxe essa informação aqui para vocês em vídeo. Então o Inácio terá condições, poderá atuar, vai depender do treinador Mano Menezes, claro, na partida de amanhã contra o Palmeiras. Thiago Silva já estreou, eu acabei de falar dele, né? Inclusive foi para a seleção do Brasileirão. O Nonato também entrou no segundo tempo. As outras 2 contratações já confirmadas do Fluminense já estrearam. Falta então o Inácio, poderá jogar a partida de amanhã, está disponível. E o Kevin Serna, que a gente precisa aguardar para ver se ele vai aparecer hoje no BID. Se ele aparecer até o final do dia de hoje, ele poderá sim estrear
contra o Palmeiras. E o Kevin Serna, inclusive, foi bastante elogiado na chegada ao Fluminense, inclusive por um velho conhecido nosso, né? Tô falando do Hernan Barcos, atacante, que teve uma passagem importante aqui no futebol brasileiro, jogava com ele lá no Alianza Lima e fez uma publicação, né, nos comentários do Fluminense ali no Instagram, na publicação de anúncio do Kevin Serna, né? Rasgou elogios ao ex-companheiro. Barcos disse que levam um grande jogador e uma excelente pessoa. Aí botou: parabéns pelo novo desafio, Kevinho. O melhor dos êxitos junto ao Flu. Kevin Serna chegando ao Fluminense, é um jogador que parece ser muito querido lá no Alianza Lima, né? Não só pelos funcionários e jogadores, mas também pela torcida. A gente deseja toda a sorte do mundo para ele nessa passagem aqui no Fluminense, que eles nos dê muitas alegrias e que nos ajude a sair dessa situação tão delicada que a gente está no Campeonato Brasileiro. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Agora eu quero que você, tricolor, deixe o seu comentário. Tá empolgado com o Kevin Serna? Acha que ele pode ajudar a tirar a gente da degola? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.